Está entrando no ar mais um programa do Teologia e Afins. Fala aí, galerinha, fala aí, galerão. Está começando mais um programa do nosso podcast Teologia e Afins. Eu sou o Diego Custódio e estamos aí com muita alegria em mais um programa do nosso podcast. Hoje nós temos um assunto muito bacana. A nossa pergunta é: Lúcifer era ministro de louvor no céu? Bom, a gente ouve esse papo aí no meio das igrejas, no meio dos irmãos, e nós vamos debater sobre esse assunto aqui hoje. Mas antes, galera, eu quero deixar uma mensagem para vocês aqui bacana. Olha, nós estamos gravando o nosso podcast por um aplicativo chamado Anchor, né? Ou Anchor, como alguns costumam falar. Então, se você acessar o Anchor ou Anchor, você vai conseguir ver lá o podcast do Teologia e Afins. Esse mesmo conteúdo que nós passamos pelo Anchor, nós também colocamos na plataforma do YouTube, tá? Em forma de vídeo, porém, só fica lá uma fotinha lá rolando e o áudio segue lá no nosso canal do YouTube, tá? Mas, Diego, existem outros canais onde a gente pode encontrar? Eu não sou muito fã do YouTube, não gosto muito do Anchor também. Tem algum lugar onde a gente pode procurar o Teologias e Afins e achar? Tem sim, galera. Nós estamos nas seguintes plataformas de podcast. Anota aí, nós estamos no Google Podcast, isso é bem normal de todo mundo estar no Google Podcast, né? Nós estamos no Spotify, onde até temos uma audiência muito bacana. Estamos também no Breaker, no Overcast, no Pocket Casts, que também é um aplicativo muito bacana. Estamos no Rádio Public, no Apple Podcast, no Castbox, Stitcher e Tunnel, ok? Vou repetir: Google Podcast, Spotify, Breaker, Overcast, Pocket Cast, Rádio Public, Apple Podcast, Castbox, Stitcher e Tunnel. E, além disso, nós estamos também no Anchor e também no YouTube. Beleza, galera? Então, todos esses canais aí você encontra o Teologia e Afins. E vamos embora para mais um podcast. Vamos lá, a pergunta que foi lançada é essa: o diabo, ele era ministro de louvor no céu? Cara, a gente ouve muita gente falando isso em pregação, dentro da igreja, ministro de louvor, sempre colocando essa questão em jogo, e a gente acaba sendo criado dentro desse meio, e acaba algumas coisas a gente não questiona, mas quando nós vamos para a luz da palavra, nós vamos estudar biblicamente, teologicamente, nós chegamos à conclusão, tá? Bom, então tem aí uma galera que defende que o diabo era ministro de louvor, outros já dizem que, além de ser ministro de louvor, ele era líder de música no céu, regente do coro celestial, e inclusive eles dão a paternidade da música para o diabo, né? Literalmente como o diabo, autor, criador da música. E para isso eles usam dois textos para defender essa tese. Uma está em Isaías 14 e outra em Ezequiel 28. E é mais usado esse Ezequiel 28, verso 13. Tá? Eu não vou ler aqui para os irmãos, para o podcast não ficar muito grande, mas os irmãos podem dar uma acompanhada aí. Isaías 14 e Ezequiel 29. Tá? Porém, quando a gente vai para o estudo bíblico, nós vamos fazer uma exegese bacana, nós vamos ver que Isaías 14 está fazendo referência ao rei da Babilônia, e Ezequiel 28, principalmente 28, 13, faz parte de um juízo proferido sobre o rei de Tiro. Portanto, para início de conversa, nós não encontramos em nenhum desses dois textos, nem Isaías 14, nem Ezequiel 28, alguma referência ao diabo, ok? Então vamos partir deste princípio. Quando nós estudamos na teologia, hermenêutica, quando nós fazemos uma exegese de um texto bíblico, nós percebemos que nem tudo que está escrito na Bíblia deve ser interpretado de forma literal, tá? Esse é um cuidado que nós devemos ter. Tá? Porque quando nós estudamos hermenêutica, exegese, nós vamos ver que na Bíblia existem vários tipos de linguagem. Nós temos linguagens metafóricas, linguagens alegóricas, linguagens poéticas, linguagens simbólicas, parabólicas, né? Só a gente lembrar nos 4 evangelhos como que Jesus manifestava, pregava o reino, então falava de uma linguagem parabólica. E também nós temos já mencionado aqui, que é a leitura, a linguagem literal. Beleza. Quando nós olhamos o texto de Ezequiel, por exemplo, nós vemos que Ezequiel ele vai usar de palavras poéticas, simbólicas e metafóricas
para mostrar a grandeza do rei de Tiro, ok? Ponto final. Então nós vamos ver que existe na Bíblia Sagrada, os autores eles usam de uma ferramenta, de um recurso, que é usar elementos do mundo natural para representar verdades espirituais, ok? Então assim, as questões espirituais eram tão inefáveis, tão poderosas, tão grandes, que era difícil de ser interpretado. Então, para isso, os autores bíblicos vão usar elementos do mundo natural para representar verdades espirituais. E aí aparecem duas ferramentas muito importantes na teologia, um que se chama antropomorfismo e o outro que é o antropopatismo. O antropomorfismo, por exemplo, é colocar, vamos dizer assim, alocar a Deus algumas formas humanas. Então, por exemplo, quando a Bíblia diz que a terra os cabelos dos pés do Senhor, ou com aquele versículo que diz que eu te tomo pela tua mão direita, como se Deus estivesse ali com uma mão pegando na mão do homem, ou seja, antropomorfismo, é você adquirir formas humanas a Deus, é uma forma de você expressar a manifestação divina. A mão do Senhor é poderosa, ok? Os pés do Senhor estão, enfim, antropomorfismo, ok? E também nós temos uma outra ferramenta que é o antropopatismo, que é você alocar a Deus alguns sentimentos humanos. Então, como, por exemplo, o Espírito Santo tem ciúme de nós, ou Deus se arrependeu de ter feito homem. Deus, a gente já viu na Bíblia Sagrada que Deus não se arrepende de nada, ele não é filho do homem para que minta, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas o autor ali coloca esse sentimento ali em Gênesis, por exemplo, de Deus se arrependeu, é o antropopatismo, é como se Deus estivesse não mudando de ideia, mas tomando um outro direcionamento, mas o autor coloca que Deus se arrependeu, ou seja, para mostrar a atitude de Deus, ele acaba colocando um elemento natural para tentar explicar o divino, ok? Então, na Bíblia, nós vamos ver muito disso. Não somente antropomorfismos e antropopatismo, mas como linguagens poéticas, simbólicas, metafóricas, e isso também é usado aqui em Ezequiel, capítulo 28, verso 13. Então, com isso, nós concluímos aqui que Ezequiel não está falando de Lúcifer, ok? Ele não quer dizer que o rei de Tiro estava também andando, né, lá no Éden. Então, assim, essa passagem ela só vem para trazer à tona o quão grande era o governo de Tiro, do rei de Tiro. O quanto que ele era poderoso, o quanto que ele era esplêndido em sua realeza. Isso não quer dizer que Tiro estava no Éden, não estava nos coros celestiais e também não se faz referência a Lúcifer nesse texto que está falando do rei de Tiro, ok? Agora, Diego, isso impede da gente dizer que o diabo louvava a Deus no céu? Não, isso não impede da gente dizer que o diabo louvava a Deus no céu, visto que nós temos várias passagens bíblicas onde menciona louvores angelicais, de serafins, ali por exemplo em Isaías. Então isso quer dizer, podemos dizer que o diabo louvava a Deus no céu? Sim, podemos dizer. Só não podemos forçar a barra em dizer que o diabo era ministro de louvor, regente do coral celestial, autor da música, enfim. O diabo, ele não é criador da música. Deus é o criador da música. Deus é o criador de tudo aquilo que é bom e perfeito. Então, o errado é a gente colocar a paternidade musical para o diabo, ok? Então, por conta disso, acontece assim, muitos conceitos errados sobre a autoria da música. Então, muitas pessoas, por causa disso, se fecharam no que tange a assuntos musicais. Então, por exemplo, surgiu o tal do ditos músicas seculares, tem crente que não ouve música secular. Por exemplo, tem cara que não ouve Legião Urbana, que diz que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, e isso é bíblico, mas consegue ouvir pelo Sabor de Mel, que ensina vingança, que ensina recalque, ok? E também se fecham para estilos musicais, né? Existem pessoas que só ouvem hino da harpa, ou só ouvem música do cantor cristão, e se fecham para outros estilos musicais. Aí acontece que nascem os estereótipos baratos.
Eu não ouço rock gospel porque o rock é do diabo. Por exemplo, nunca ouvi uma Oficina G3, que é muito bom. Eu não ouço um reggae gospel porque reggae é coisa de maconheiro, por exemplo. Nunca ouviram um Robot Zion, nunca ouviram um Cristafari, por exemplo. Eu não ouço um pagode gospel, porque pagode é coisa de favelado, de sambista, de macumbeiro, sabe? Uns negócios assim que não tem nada a ver. Aí a gente pega o que é cultural nosso e pega na mão do diabo, né? E uma delas, por exemplo, é o rock. Eu sou um amante do rock, gosto muito de rock, mas hoje já batizaram, já colocaram como se o diabo fosse o pai do rock. O diabo pode deturpar algumas coisas, ele pode usar o rock para algumas coisas infernais, ruins, mas não quer dizer que o estilo musical do rock pertença ao diabo. Isso aí é um grande erro que muitos evangélicos também cometem. E aí, se for assim, então tem que parar de cantar corinho, porque corinho é forró. Forró é coisa de gente que bebe, que fica no bar, que fica se roçando, se dançando. Então vamos dizer que isso é errado também, né? É muito importante a gente não cair em cultura gospel que inventa certas coisas como se fossem bíblicas, né? A Bíblia nunca colocou, nunca se referiu ao diabo, nunca o mencionou, Lúcifer, com algum paralelo à música, ou líder de alguma coisa, ou criador de algo. Muito pelo contrário, a Bíblia sempre menciona o diabo como inimigo, o enganador, o adversário e principalmente como pai da mentira e outras coisinhas ruins a mais. Então, portanto, galera, nós encerramos esse podcast aqui deixando uma frase bem estampada, assim, bem escancarada para vocês entenderem. Vamos parar de dar ao diabo a glória que ele não tem e vamos parar de dar ao diabo a paternidade ou a criação de uma coisa que não lhe pertence e não veio oriunda dele, ok? E vamos deixar de lado esse pensamento institucional. A gente está acostumado a ficar dentro de igreja, com instituição, com cargos, com nomes, com nomenclaturas, enfim, com escadinhas eclesiásticas de crescimento ministerial, e por conta desse pensamento institucionalizado que nós temos, a gente acabou dando cargo também pro diabo, beleza, galera? Então vamos deixar isso de lado. A Bíblia não faz referência ao diabo como regente, líder de música no céu, e o texto que nós estamos lendo de Isaías 14 e Ezequiel 28 está se referindo em linguagem poética ao rei da Babilônia e ao rei de Tiro, beleza, pessoal? E a gente termina mais um podcast Nossa Teologia Afins. Pessoal, se você acredita nesse ministério, se você está gostando, está sendo edificado, compartilha com teus amigos aí, compartilha com um amigo teu agora, nesse momento aí, pega o link, manda para ele, fala assim, cara, ouve isso aqui, olha minha amiga, ouve isso aqui, é um negócio legal, interessante, vamos compartilhar. O nosso desejo não é auto-reconhecimento, não é isso, o nosso desejo é para que uma palavra pura, simples, seja ministrada no meio dos crentes, no meio da igreja evangélica. A gente está cercado de heresia, nós estamos cercados de cultura denominacional, e nós estamos muito aquém das escrituras. O solo da escritura não é conhecido no meio da igreja evangélica brasileira. Então, se você acha que esse programa tem sido importante, tem sido legal, tem contribuído de alguma forma, compartilha com algumas pessoas aí, compartilha com seus amigos, compartilha com seu pastor, compartilha na sua igreja, enfim. Mande também uma mensagem para nós, dê o seu feedback, dê o seu retorno. Se você tem alguma sugestão de tema, mande para nós. Tem muito tema que a gente está falando aqui que é indicação dos nossos ouvintes. Tem um assunto que a gente vai entrar sobre igreja inclusiva, que é um assunto muito bacana, muito top, que é uma indicação de um dos comentários nossos que nós tivemos aqui. Beleza, pessoal? Então nós ficamos aqui. Eu sou o Diego, esse é o podcast Teologia Afins. Um grande abraço para vocês e Deus abençoe.